Olá, amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo. Eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 18 de abril. São 7 horas da manhã do domingo, daqui a pouco tem Bundesliga 2. O sol está querendo abrir aqui, apesar de estar um frio muito grande. O frio já está chegando aqui na minha região. Eu vou ficar com esse sol na cara, mas a gente vai conversar, tá bom? Estou usando aqui então o Radar Esportivo, tá? Para quem não conhece, radaresportivo.com. Hoje eu não encontrei nenhuma oportunidade para over 1,5 em relação à estatística, por isso que eu não vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá, temos Série A italiana, Primeira Liga de Portugal, Superliga Turca, La Liga, um jogo interessante na La Liga, tem Copa da Bélgica, enfim, tem algumas coisas bacanas, mas eu acredito que o nosso papo aqui não vai ser tão extenso, tão longo, tá? Lembro você que toda a edição do Bom Dia Mercado temos um sorteio da minha parceira Betfair para dar para você uma banca de R$ 30. Confere aí o regulamento no primeiro comentário fixado. Se você puder e se lembrar, já deixa o like no vídeo que ajuda muito, principalmente se você fizer isso agora, porque você provavelmente vai esquecer no final. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito ruim. E se você não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever. Você não vai encontrar só planejamentos diários aqui, mas também muitos vídeos didáticos e técnicos sobre a nossa área, além do meu curso gratuito que você pode acessar através do link theoborges.com, que você vai encontrar também na descrição, tá bom? Tá difícil, hein? Aqui na minha cara, vou tentar ficar um pouco mais distante. Vamos começar então pela Série A italiana. Nós temos Napoli e Roma. Um jogo extremamente importante para o Napoli, né? Eu não acredito que seja um jogo assim, igualando as importâncias, vital para a Roma, porque a Roma hoje briga por uma vaga direta na Liga dos Campeões. Seria óbvio, muito bom para o Mourinho conseguir essa vaga via Série A italiana, mas a gente sabe muito bem que se a gente colocar na balança, o Napoli leva esse jogo muito mais a sério, porque o Napoli viu a possibilidade de assumir a liderança, mesmo que momentânea, contra a Fiorentina em casa, se esvairia, porque a Fiorentina chegou a abrir 3-1, né? O Napoli reduziu, mas não conseguiu empatar. Então perdeu em casa para a Fiore por 3-1, viu o Milan vencer o Genoa, viu a Inter vencer o Spezia, e agora a Inter depende de si só para ser campeã, porque a Inter tem um jogo a menos, né? E o Milan tá com uma distância já considerável. Então o Napoli não pode deixar o Milan escapar. O Milan tem aqui 71 pontos. O Napoli precisa da vitória contra a Roma. Então, nessa balança de importância, eu acredito que o Napoli leve esse jogo um pouco mais a sério. Isso quer dizer alguma coisa? Eu não acredito. Tá? A Roma vem de uma invencibilidade, se eu não me engano, de 11 jogos. Eu posso puxar aqui, tirando, obviamente, a Conference League, que foi onde ela perdeu para o Bodo Glimt. Depois ela devolveu a vitória ou a derrota para o Bodo Glimt e acabou se classificando, mas na Série A italiana são 11 jogos de invencibilidade da Roma. Tá? Então a Roma não vai ser um adversário fácil para o Napoli. O último jogo do Napoli, a gente já sabe, foi em casa contra a Fiorentina. Não foi um resultado bom. Antes tinha vencido a Udinese, perdido para o Milan e empatado com a Inter. Ou seja, dentro de casa, nos últimos jogos, o Napoli empatou com a Inter, perdeu para o Barcelona, né, mas aqui já era a Europa League, empatou com a Inter, perdeu para o Milan por 1-0, venceu a Udinese e perdeu para a Fiorentina. Então são resultados ruins dentro de casa, fazem com que a gente acredite e tenha certeza de que esse jogo para o Napoli não será fácil. Tá? Então não é porque o Napoli tem necessidade de vitória que eu vou vir dar um back Napoli aqui. Considerando a temporada atual, né, essas 30 rodadas que eu vi o Napoli jogar, eu não tive assim tantas leituras de back Napoli, não tive tantas situações de leitura clara para estar a favor ou contra o adversário do Napoli. Tá? Então isso me deixa um pouco mais receoso no mercado. Nem preciso falar da Roma, porque a Roma não foi essa temporada um time extremamente bom para fazer back, nem fora nem dentro de casa. Melhorou bastante o quesito defensivo, o Mourinho chegou, arrumou um pouco a defesa, mas mesmo assim falta um pouco de peça no ataque. Né? O time do Mourinho parecia completamente desinteressado nas competições europeias quando caiu para a Conference League, mas agora
chegou à semifinal, vai disputar o Leicester, contra o time do Leicester na semifinal. Eu não lembro se o primeiro jogo é em casa ou não. Mas enfim, eu acredito que na balança aqui a gente tem um jogo tendendo para uma possibilidade de ser um jogo para match odds, para quem trabalha probabilidades, correção. Não acho que vai ser um jogo fácil para o Napoli. Não é porque a necessidade do Napoli é maior do que a da Roma que o Napoli vai vencer esse jogo. É só vocês lembrarem o último jogo com a Fiorentina, com os erros individuais que o Napoli, principalmente defensivamente, cometeu. Os principais jogadores, o Pellegrini pelo lado da Roma, inclusive os últimos 3 dos 4 gols do Pellegrini, se eu não me engano, foram de bola direta, né, de falta direta, é um cara que bate muito bem na bola, fica de olho nele. E o Napoli, o Victor Osimhen, não preciso nem falar muito, né, se eu não me engano, ele participou nos últimos 3 jogos de 6 gols da equipe do Napoli, 5 gols e 1 assistência, então realmente é um trator. Então eu venho para esse jogo para trabalhar aqui um layer por equipe em campo. Eu vou até dar uma olhada no nosso PDF de apoio, que tem aqui o jogo do Barcelona primeiro, se eu tenho alguma coisa de bola parada. Eu tenho, né? Eu tenho o Napoli marcando 12 gols e eu tenho a Roma, um dos maiores marcadores de bola parada dessa competição, com 16. E a Roma, quando está em vantagem, contra-ataca melhor. Então eu vou marcar essas duas opções aqui. Deixa aparecer o botão de se inscrever caso você não lembre, né? Vou colocar aqui, ó, bolas paradas, tá? E que foi? O contra-ataque. O contra-ataque seria para o mercado de gols, né? Levando em consideração os últimos jogos entre eles, vamos ver. O último jogo foi 0-0 no estádio da Roma. 2-0 Napoli, também no estádio da Roma. Última vez que eles se enfrentaram no estádio do Napoli, 4-0 para o Napoli, 2-1 para o Napoli e 1-1. Não costuma ser. Costuma ser um jogo de ambas marcam, mas não costuma ser sempre. Costuma ser um jogo over, mas também não costuma ser sempre. O último jogo, por exemplo, foi 0-0. Né? Então a gente consegue encontrar jogos mais under aqui no contexto. Então é difícil cravar alguma coisa, tá? Eu venho mais para match odds mesmo. Mas óbvio, eu trabalho comprando e vendendo posição. Se você trabalha buscando alguma coisa relacionada a gols no longo prazo, ou alguma entrada assim que não seja no trade, talvez 1,5 seja interessante, tá? Atalanta e Verona, a gente teve aqui uma decepção muito grande na temporada da Atalanta. A Atalanta ficou de fora das finais da Copa Itália, perdendo justamente para Fiorentina. A Atalanta foi eliminada recentemente pelo Leipzig na Europa League, né? Depois de um 2-0 em casa, e sobrou para a Atalanta somente o campeonato italiano. Dificilmente a Atalanta vai para a Liga dos Campeões, né? A quarta colocação, via Série A, tá? Pelas outras competições também não vai, então esse ano a gente vai ver a Atalanta fora da Champions depois de uma sequência. Talvez ainda dê para pegar aqui a Roma, porque a Atalanta tem 2 jogos a menos, se não me engano, um jogo a menos, e ainda dá para tentar aqui uma vaga na Conference com a Lazio. Mas mesmo assim não é fácil, tá? Isso interfere obviamente na parte financeira da equipe. Eu acredito que não tendo mais nada para disputar esse ano em relação à Série A, o foco da Atalanta realmente é tentar buscar pelo menos uma vaga na Conference, tá? Então eu acredito que a Atalanta vem para esse jogo para tentar vencer o Verona. O Verona por si só não busca nada, ainda é uma temporada de transição, né? O Verona subiu, melhorou, contratou bons treinadores, bons jogadores, dá muito trabalho para os líderes da competição, tanto dentro quanto fora de casa. Então, assim, continua sendo uma temporada de transição, assim como aconteceu com o Sassuolo, assim como aconteceu agora recentemente com a Fiorentina. Eu acredito que o projeto Verona é um projeto para o futuro, né? Para tentar buscar vagas europeias e tudo mais, mas continua sendo um calo no sapato, continua sendo um dos times com melhores ataques da competição, né? São 56 gols até agora, melhor do que a Juventus, quase igual o Napoli, melhor do que a Roma, né? Melhor do que a própria Atalanta e Fiorentina. Então é um time muito chato de se jogar contra. Como visitante, o Verona tem 3 vitórias apenas em 16 jogos, mas é um time que perde pouco, tem muito empate. Tá? E como mandante, a Atalanta sempre foi um time, durante essa temporada, muito fraco. Né? Nas últimas temporadas sempre foi muito bem, mas nessa temporada sempre foi muito fraco. Então confiar na Atalanta também dentro de casa com essa odd de 1,60 não confio. Tá? Os últimos jogos entre eles, 2-1 para a Atalanta fora, 2-0 para a Atalanta fora e uma derrota para o Verona dentro de casa por 2-0. E um empate por 1-1. Né? Antes, quando eles se enfrentavam nas competições inferiores ou Copa Itália, a gente tinha um confronto um pouco mais over, agora a gente já tem um confronto um pouco mais
disputado. Se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser no mercado de gols, não necessariamente numa longa exposição, tá? Porque eu não gosto dessa odd da Atalanta tão baixa, acredito até na superioridade da Atalanta, mas o Verona costuma complicar muito a vida dos seus adversários e a gente tem a Atalanta não mantendo um bom desempenho em casa na competição, tá? O que a gente tem aqui de estatística para esse jogo? A Atalanta não é um bom time de cabeça, mas o Verona é horroroso. Então, dado aqui os pesos dos números, se a gente for talvez olhar com um pouco mais de carinho, mesmo a Atalanta tendo marcado somente 2 gols de bola parada no ano, a ruindade defensiva do Verona talvez justifique para a gente ficar pelo menos de olho nos escanteios ou nos levantamentos para a área da Atalanta, né? A Atalanta vem sofrendo bastante com contra-ataque, isso aí caso a Atalanta esteja atrás do placar deve aparecer com mais frequência, não aparece aqui para a gente uma tendência de jogo over, né? Talvez um 1,5, talvez um over limite, vamos ver como é que a gente tem esse jogo no final, né? Mas a incidência de gols no fim do jogo aqui, ó, é bem grande e isso me chama bastante atenção, principalmente para trabalhar o over limite, tá bom? Vamos passar para a La Liga, que tem um jogo muito importante aqui também. Eu já vou subir o meu PDF de apoio lá para cima, que é onde estava o jogo do Barcelona. Barcelona e Cádiz, assim, eu não acredito que esse jogo pro time do Cádiz seja vital, mas é um time que disputa uma vaga aqui para fugir do rebaixamento. Tem um jogo a menos do que o Mallorca e do que o Getafe. Ainda dá para tentar sair, eu acredito que pode até sair. Se eu não me engano, o Cádiz foi ou nessa temporada ou na passada que ele subiu campeão da La Liga 2. Né? O Mallorca venceu, se eu não me engano, na rodada passada o próprio Atlético de Madrid. E o Cádiz tem essa difícil tarefa de vencer o Barcelona no Camp Nou para tentar escapar da zona de rebaixamento. Eu acho difícil. E por que eu acho difícil? O Barcelona, vamos criar um contexto aqui, o Barcelona veio de uma recuperação com chave muito grande, né? E aí veio numa campanha excelente na Europa League, batendo em muita gente, tirou o Galatasaray, se eu não me engano, tirou o Napoli, ou numa ordem invertida, aí tirou o Napoli e o Galatasaray, e pegou o Frankfurt, e muita gente já colocava o Barcelona nas semifinais da Europa League para enfrentar o West Ham, mas a gente sabe que um dos maiores erros do Barcelona talvez tenha sido querer fazer um jogo de Bundesliga contra um time de Bundesliga como era o Frankfurt, e deu no que deu. O Frankfurt, muito mais acostumado com essa correria de transição, acabou punindo bastante o time do Barcelona, e o Barcelona foi eliminado. Não sobrou o campeonato espanhol, porque é muito difícil que o Real Madrid perca essa liderança do campeonato espanhol, mesmo o Barcelona já tendo vencido o Real Madrid por goleada. O Real Madrid está muito bem, né? Está classificado para as semifinais da Champions, vai enfrentar o City, e o Real Madrid deve ser campeão. Então o foco do Barcelona é manter essa vaga na Liga dos Campeões, não perdê-la, né? Precisa muito dessa vaga, principalmente na parte financeira, né? E eu acredito que depois dessa eliminação contra o Frankfurt, que eu não considero vexatória, porque eu acompanho o Frankfurt praticamente diariamente, né? Então eu não consigo considerar o Frankfurt um time horroroso para poder vir aqui e falar que foi vexatório a eliminação do Barça, mas acredito que o Cádiz vai acabar pagando o pato, como a gente gosta de dizer no futebol, vai sobrar para o Cádiz aqui, né? Então eu acredito que existe valor na cotação do Barcelona em 20, se você for trabalhar no trade e não a punter, e não fazendo a aposta de longo prazo. O que é no trade? É você encontrar momentos de superioridade do Barcelona no primeiro tempo e estar a favor do Barcelona sem perder nada. Tá? O que precisa o Barcelona fazer para que eu esteja dentro? Esteja jogando como um time de La Liga, de preferência não como um time de Bundesliga, mantendo a posse, controlando a segunda bola e não tomando contra-ataque, de preferência já é um bom início, tá? Caso contrário, eu não vou estar dentro. E temos aqui, eu não sei se vai aparecer para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Não, eu vou colocar aqui manualmente mesmo. Uma super cotação para o Barcelona vencer o Cádiz a 12. Olha, eu não sou nenhum cara assim especialista em matemática, mas a gente tem o Barcelona no trade a 1,20,
e uma supercotação do Barcelona a 12. Se você não tem conta na Betfair, eu acredito que uma odd 12 para o Barcelona vencer o Cádiz é uma odd especial. Tá? Pode ser que, óbvio, a gente sabe que o futebol tem várias situações improváveis, não impossíveis, mas improváveis. Mas a 12 eu acho uma cotação muito boa. Então, se você não tem conta na Betfair, clica no botão aqui embaixo que eu vou deixar para você nessa promoção e se registra, porque é uma promoção realmente muito boa. Né? Leia os termos de uso da promoção aqui embaixo, óbvio, né? Eu não quero que você se engane, se enfie num buraco aí por minha causa. Dá uma olhada aqui nos termos da promoção e veja se é para você, mas eu acredito que uma odd 12 é uma odd bem interessante para o Barcelona vencer. E eu acredito, tá? Nessa vitória do Barcelona. Deixa eu dar uma olhada nas estatísticas desse jogo. Olha só, o Barcelona venceu 9 jogos em casa, 62% das vezes foi o primeiro a marcar, venceu 70% dos jogos, falhou em marcar em pouquíssimos jogos, tem tomado um número grande de gols, ambas marcam em casa de 62%, eu considero grande para o Barcelona. O time do Cádiz sai na frente menos de 50% das vezes, não consegue fazer a manutenção da vantagem, né? Falhou em marcar em várias vezes, tem uma péssima organização ofensiva, né? Com menos de um gol por jogo. Tem uma defesa para o time do Cádiz, que está na zona de rebaixamento, relativamente até ok, 1,5 gols mais ou menos por jogo. Tem uma boa bola parada, mas sofre muito gol, assim como o Barcelona. Então, se eu juntar essas 3 informações aqui, o Cádiz acaba tendo até uma vantagem, né? Que o Barcelona também toma bastante gol de bola parada. Mas eu não acredito que esse é um jogo de bola parada, não. Isso, acho que é um jogo mais para bola no chão, tá? A gente tem uma incidência boa aqui de over 1,5, mas também não é um jogo com uma tendência de tantos gols. Mas, óbvio, vamos analisar o cenário. Talvez não seja um jogo de tantos gols, porque o Cádiz não quer perder, talvez um empate no Camp Nou seja bom, mas a partir do momento que o Barcelona abriu o placar, se acontecer, aí o Cádiz precisa ir para cima, porque está fugindo do rebaixamento, e o Barcelona precisa contra-atacar porque quer bater em alguém. Né? O Barcelona precisa bater em alguém. Então, vamos ser sinceros, talvez esse jogo aqui tenha uma tendência de desencadear para gols por conta desse cenário. A gente tem sim que trabalhar com um cenário um pouco mais macro, tá? Outra equipe que agora não tem muito o que fazer é o Braga contra o Estoril, né? O Braga foi eliminado da Europa League pelo Rangers no finalzinho, né? Na prorrogação, estava com um jogador a menos. E sobrou para o Braga pouquíssima coisa, né? O Braga dificilmente vai conseguir pegar essa vaga aqui do Benfica na pré-Champions, né? Acho muito difícil acontecer. Depende muito, né? Às vezes o Braga vence hoje, o Benfica não consegue vencer o derby nesse domingo que eu estou gravando, mas é muito difícil. O que me leva a crer que, mesmo imaginando que o Braga não tem muita coisa para disputar, essa eliminação deve ter doído bastante no Braga e, óbvio, volta um pouco mais do foco para esse finalzinho de Primeira Liga de Portugal. O Estoril não costuma ser um adversário fácil, né? Só que dentro de casa só tem 3 vitórias e o Braga, como visitante, tem 8 vitórias em 14 jogos. Aqui eu venho para trabalhar alguma coisa no Match Odds, tá? Buscando alguma correção do lado do Estoril. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação a mais aqui desse jogo do Braga. Nada muito significativo nas bolas aéreas, também nada muito significativo nos contra-ataques. Não, nada muito interessante que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Na Superliga Turca nós temos o Galatasaray, que nesse momento, nessas últimas temporadas, vem fazendo uma temporada horrorosa, né? 15º colocado contra o último. É uma boa oportunidade talvez o Galatasaray vencer, mas a distância do 17º para ele já é uma distância de 11 pontos, né? Então é difícil fazer um jogo desse com uma odd tão baixa. Eu prefiro pular, tá? Eu prefiro pular porque aqui a odd do Galatasaray só se justifica pelo momento que passa o adversário. Então eu prefiro ficar de fora. Para quem faz campeonato belga, tem Ghent e Anderlecht. Se eu não me engano, eu não sei se isso aqui é final. Pode ser que seja. Pode ser que seja final. Ghent e Anderlecht. Cotação bem parelha, o mercado não sabe o que faz aqui, pode ser um bom jogo para Match Odds também. Temos aqui a Liga da Dinamarca, que voltou há pouco tempo. Não, foi a Noruega que voltou há pouco tempo. A Dinamarca já está rolando há um tempinho,
mas eu também não trabalho. Tem a Championship com um dia bem lotado. Para quem faz campeonato da segunda divisão do inglês, tem um belo dia aqui pela frente. Série B italiana também, a galera com nome de pizza aqui, muitos jogos. Enfim, segunda-feira tá, para quem trabalha ligas às vezes um pouco mais do submundo aqui, tá excelente, tem bastante jogo. Eu vou ficar com esses jogos que eu comentei aqui mesmo, os 2 jogos da Série A, um jogo da La Liga e esse jogo do Braga aqui, quase tudo no mesmo horário, né? Tirando o jogo do Napoli aqui com a Roma, né? O que eu faço quando eu tenho vários jogos ao mesmo tempo? Se eu tenho uma leitura muito clara para um, eu foco, né, a minha atenção completa nesse jogo. Assim, principalmente se eu estiver trabalhando com stake cheia, eu não tenho o risco de me perder na leitura. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. Eu desejo a você uma excelente semana. Muita gestão de banca por aí. Não desrespeite o seu método. E a gente se vê. E não esquece. É dia a dia, grão a grão. Valeu? Vou deixar um vídeo aqui para você assistir também, se você quiser. Um abraço.